Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, Etos Podcast. Para você que está entrando agora, eu já quero te pedir, você já sabe como que faz, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha. Antes de assistir, já pode ir descendo o dedo aí no like, tá bom? Que é para nos ajudar. A gente está trazendo aqui informações valiosas que muitas pessoas pagam para receber e nós estamos trazendo para você gratuito. Hoje você vai ter uma mentoria aqui de marketing digital, desenvolvimento pessoal. Então, assim como nós estamos te ajudando, nos ajude também. Hoje eu vou falar com a Joana Lima. A Joana é empreendedora, mãe, é uma mulher guerreira, viu? Luta, Muay Thai, boxe. Kickbox, falei agora, já esqueci. E o nosso episódio hoje marketing digital e a maternidade. Como que ela construiu o sucesso e o bem-estar. E a Joana vai estar explicando aqui, porque existe todo um processo. E para você que é mulher, eu acredito que uma das maiores dores das mulheres é essa, né? A mulher que é mãe, dona de casa, muitas vezes ela quer trazer uma renda para dentro de casa e não sabe por qual caminho começar, por onde ir. Então eu quero te falar. Escuta tudo que a Joana vai ter para te ensinar hoje, porque são informações valiosas que podem te ajudar muito. E aí, Joana, tudo bem? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, primeiramente, um prazer estar aqui com você, participando, contribuindo, né? E eu espero mesmo que muitas mulheres sejam alcançadas, né, com o nosso episódio, com o nosso bate-papo e que transforme a vida delas, ou que as encoraje, né, de alguma maneira, assim como eu fui encorajada um dia. Isso, que bom, fico feliz, quero te agradecer também, né, por você aceitar o convite e estar aqui no podcast, né, para poder passar essas informações. Antes de a gente começar, eu queria saber de você. Quem é a Joana? Quem é a Joana? Acho que essa pergunta é uma das perguntas mais difíceis que a gente pode responder na vida, porque né? é difícil falar da gente, né? É mais fácil falar dos outros. E é mais fácil dizer do que a gente faz, né? Quem é? Não sei, eu sei o que eu faço, quem eu sou, né? Nem sei pra você responder. E ainda mais quando se trata de falar bem, parece que a gente sabe falar melhor dos outros do que de nós, né? Já parou para pensar nisso? Mas vamos lá, quem que é a Joana? Fala pra gente. A Joana é filha de Deus, acima de qualquer coisa, serva, discípula, esposa, bem casada, mãe de duas flechas maravilhosas. Fala aí o nome do seu marido e das suas filhas, já manda um abraço para eles. Beijo, amor, me ajuda, soma, me sustenta. As meninas, né, Thalita, minha filha, é a mais velha, tem 9 anos, a Rebeca tem 7. E a nossa vida, né, gira ali em torno delas e da criação delas, né, uma criação consciente, firmada, né, ali nos nossos propósitos. E aí, né, a Joana se tornou empreendedora, marqueteira, né, e dentre outras coisas, faxineira, lavadeira, dentre outras coisas que a vida traz, né, pra gente fazer. Como foi o início da jornada da Joana no marketing digital e o que foi que te motivou a empreender nessa área? Porque assim, existe uma jornada, né? Ah, com certeza. Sem dúvida. Tem gente que te vê hoje numa certa posição, mas não sabe tudo que você passou lá atrás, as vontades de desistir. Então explica pra gente como foi essa jornada. Porque na verdade a minha jornada no marketing digital, ela não começou no marketing digital, né? E aí eu não posso falar que terminou no marketing digital, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas o marketing, ele entrou na minha vida de uma forma meio desesperadora, assim. Porque era mais uma coisa que eu estava tentando fazer com o mesmo propósito, né? Então, qual que era o propósito, né? O propósito era que depois que eu me tornei... Na verdade, eu sempre quis empreender, né? Só que antes de casar, antes de ter as meninas, eu queria empreender simplesmente porque eu achava maravilhoso, né? Nossa, eu tenho uma empresa, eu, né, sou empresária, trabalho para mim. E aí essa era a motivação. Mas quando eu ganhei as meninas, eu comecei a me mover por elas, mais pela família. E então eu abri vários negócios, assim, completamente distintos um do outro, nesse desespero de que alguma coisa desse certo. E aí, como que isso foi... Longa história, posso falar, né? Claro. Como que isso foi acontecer? Eu estava trabalhando, era 2018, depois de já ter tentado várias coisas, eu estava trabalhando CLT, numa empresa de engenharia lá em Vitória, e a gente tinha uma rotina muito louca. E para mim, era muito
uma tortura, assim, meio que uma tortura, porque eu detestava deixar as meninas para poder ir trabalhar, só que a gente precisava sustentar a casa, precisava de dinheiro, né? Então, em 2018, eu estava trabalhando nessa empresa, a Rebeca tinha 1 aninho e a Thalita tinha 3. E eu precisava deixá-las todos os dias na creche, né? Na creche escola, na porta. A gente era as primeiras pessoas a chegarem a deixar as crianças. 10 para 7, mais ou menos. Eu só pegava elas 7 horas da noite novamente. E todos os dias eu ia pro trabalho chorando e reclamando, chorando e reclamando. E eu fiquei nessa rotina 11 meses. E até que a gente colocou, né? Eu e o Paulo André, a gente colocou na ponta do lápis para somar mesmo, somar real ali. O que a gente estava ganhando com isso, com essa logística de que leva criança, pega criança, traz criança. Às vezes elas estavam doentes e, enfim. E aí a gente tinha que dar nó em pingo d'água para poder solucionar. A gente colocou na ponta do lápis e aí a gente viu que, não, pera lá. No final das contas a gente fica com R$ 500, R$ 600 aí, né, do salário, porque paga a escola integral, tem todos esses custos de logística. E aí ele virou para mim, Paulo André virou para mim e falou assim, vamos fazer o seguinte então. Você vai pedir demissão pela fé, né? Não, a gente não tinha nada em vista. E ele falou que qualquer coisa que você fizer que ganhar R$ 500, R$ 600, a gente já tá no lucro. E essa palavra ficou reverberando na minha cabeça. Qualquer coisa. Então eu tenho que arrumar qualquer coisa para eu poder fazer. E aí eu olhei para trás de tudo que eu já tinha feito, que não tinha dado certo. E eu falei, bem, o que eu vou fazer, né? Só que no ano de 2017 eu tinha feito um curso de gestão de redes sociais que não me agregou nada. Um curso muitíssimo fraco que não me agregou nada. E aí eu tava com cartão de crédito para comprar um curso de designer de sobrancelha. Olha só, nunca tinha trabalhado na área da beleza na vida. E aí eu tava com cartão de crédito na mão, quando uma amiga minha lá da igreja me mandou uma mensagem e falou assim, mas você não estudou gestão de redes sociais? Você não fez um curso de marketing? Fiz. Aí ela, por que você não coloca isso em ação? Não vai? E ela já trabalhava na área, né, em algo parecido. E ela falou, não, vem cá que eu te ajudo. Então ela fez meu primeiro logotipo, ela me indicou um cliente, tudo, e aí eu comecei. Aí quando eu falo que foi no desespero, foi porque a minha intenção era ganhar qualquer dinheiro, né? Só que para minha enorme surpresa, uns 3 meses, 4 meses depois, e quando eu digo que é para enorme surpresa, foi surpresa mesmo, mas não foi simples, né? Não foi um processo fácil, porque eu queria muito que ele acontecesse. Mas com 4 meses depois eu estava ganhando mais do que eu estava ganhando na CLT. Então eu olhei para aquilo e falei, realmente vai dar certo. Realmente tem potencial para dar certo, eu preciso me dedicar. Então assim, eu comecei no marketing, entrei por essa porta, e uma porta que falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Experiência zero, conhecimentos mais zero ainda. Eu costumo dizer que os meus clientes, eles chegaram antes do conhecimento, antes da experiência, mas é uma coisa que hoje a gente vive 100%, a minha casa 100% disso. Legal. Se eu não me engano, eu devo ter te conhecido em 2018 ou 2019. Não me lembro bem. Mas eu acho que você fazia os posts da igreja. Era isso? Fazia. Se eu não me engano. Quando a gente agrega as coisas de Deus também com o nosso negócio, Com certeza. O marketing existe pra prosperidade, mim, né? com certeza, o marketing para mim é um testemunho, né? Eu testemunho sobre isso, né? Por quê? Porque eu comecei a servir na comunicação, eu já tinha feito esse curso, né? Que eu falo que não me agregou nada, né? Profissionalmente. Eu já tinha feito esse curso. E aí eu recebi um convite, né? Porque eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre tive facilidade para escrever. E aí eu recebi um convite de uma amiga da igreja, por que você não entra então para poder servir na comunicação? E aí você ajuda a gente, né? Porque você já fez um curso, só que quando eu entrei eu não trabalhava na área. Só que olha que coisa louca, né? Como que Deus trabalha. Então né? isso foi antes desse relato que você acabou de dar. Foi antes. Então, assim, Olha eu já que servi, legal. mas foi um antes muitíssimo próximo, né? Eu já servia e essas pessoas que se levantaram, né? Essas amigas que se levantaram saíram todas de dentro da igreja. Então, assim, todas elas foram, não, vem cá que eu vou te ajudar, vem cá que faz assim, vem cá que vai dar certo. E aí eu fui trilhando esses caminhos, só que eu já estava servindo no Ministério de Comunicação e aí acabava que quando eu comecei a trabalhar, eu aplicava aquilo que eu aprendia estudando e trabalhando dentro da igreja. Então, assim, eu fazia da igreja e eu fazia fora da igreja. Eu fazia dentro da igreja e aí é uma coisa que também nunca mais parou, né? Porque quando a gente entende que Deus colocou isso, né? Construiu, na verdade, isso, a gente não larga, né? A gente não larga a nossa fonte maior, né? Então, de lá pra cá, eu sigo servindo,
né, na comunicação, ajudando e contribuindo, mas foi uma coisa muito próxima, onde eu posso ver claramente, assim, que foi obra mesmo foi um plano de Deus, né? Legal. Tem uma palestra do Steve Jobs, ela tem no YouTube, e ela é muito legal. Enquanto você estava falando aí, eu lembrei de um relato meu também, né? E a maneira como ele fala sobre as coisas que ligam os pontos. Ele fala que ele largou a faculdade, né? Mas quando ele estava na faculdade, ele fez um curso de caligrafia. E nesse curso de caligrafia, alguns anos depois, quando ele foi criar o Macintosh, ele criou as caligrafias, né, as fontes. Ele foi a primeira pessoa quem criou as fontes. Ele disse que não sabia porque ele fez aquele curso durante 6 meses, mas depois, quando ele estava criando o Macintosh, aí ele fez ele teve essa ideia de criar as fontes diferentes, mais bonitas, né? Depois o Windows roubou, né? O cara foi lá e o Bill Gates foi lá e roubou a ideia dele, mas hoje a gente tem essas caligrafias bonitas, né, no Word, porque ele criou. Ele vai falando sobre a maneira como ele liga os pontos, né? Você falou, poxa, eu fiz um curso nada a ver, e depois esse curso me serviu. Eu tinha uma empresa no Paraná de telemarketing, né? Era uma franquia Claro, da Sky, e eu fiz aquele fórmula de lançamento do Érico Rocha na época, para mim poder aumentar os meus resultados de vendas. Eu só fiz os primeiros módulos. O curso é muito chato, muito grande, né? Muito longo, é muita coisa, não tem como alguém fazer aquele curso todo. Mas é claro, os primeiros módulos já te ajudam. Como os primeiros me ajudaram, eu fui e comecei a aplicar lá e passava para eu fazer anúncios no Facebook, né? Em grupos, no Facebook Ads, e aprendi tudo aquilo ali para eu poder vender, né, internet, TV a cabo, na época. E uns 2 anos depois, mais ou menos, eu fechei a empresa, né, mudei para cá e tive uma dificuldade financeira. E nessa dificuldade financeira, eu decidi entrar no marketing. Eu disse, poxa, eu sei, já tinha ouvido falar da Hotmart, e aí eu vou gravar um curso, né? Eu também tinha aprendido PNL na época lá, para eu poder lidar melhor, né, com os funcionários, poder entender de gente. E aí eu agreguei esse curso que eu fiz, mais o treinamento de PNL, criei um treinamento de PNL e coloquei na Hotmart e fui trabalhando aí, né, até hoje. E graças a Deus, de lá para cá, foi dando certo, né, no meu ponto de vista, os resultados que eu fui começando a alcançar. E estou no marketing também desde então. Eu acho que deve fazer 4 ou 5 anos também que eu vivo do marketing digital. Então é muito legal, né? Como algumas coisas que você Conectam. Faz lá atrás, às vezes não faz muito sentido, e depois ali no momento de necessidade ou dificuldade, você vê, pô, vou tentar, né? Por que não? Igual você falou, né? Fiz um curso meio que nada a ver e depois... Né? Por que eu não tento? Isso é uma coisa muito legal. Então, eu comecei dessa forma, assim. E aí, eu sabia nada. E aí, foi uma jornada... Eu costumo dizer assim... todas as pessoas que me perguntam, sabe? Ai, mães, principalmente mulheres, né? Tem esse desespero de conseguir conciliar, né? Eu preciso trabalhar, mas eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu era muito assim, né? Eu trabalho desde cedo, desde 15 anos, 16 anos. E eu sempre gostei muito de me arrumar para sair para trabalhar, de me sentir produtiva, de ser reconhecida, aquela coisa. Só que eu queria isso, queria sustentar isso. Eu fiquei com Thalita, quando Thalita nasceu, que é a minha mais velha, eu fiquei com ela 2 anos, minto, porque ela é 2 anos. 3 anos com ela, porque sem trabalhar, porque ela era muito pequena e a gente ganhava pouco. Na época a gente ganhava muito pouco, não valia a pena eu deixar ela na creche para eu poder trabalhar, não valia a pena. Então eu fiquei com ela e foi uma terrível para mim, porque você fica numa rotina que parece que não é a sua rotina, né? Então eu queria me sentir produtiva e aí eu precisava encontrar essa maneira, né? E aí no começo, Emerson, foi uma coisa assim, eu não tinha dinheiro, vou trabalhar, ok, o que eu preciso fazer? Não sei, então preciso estudar, ok, e também não tem dinheiro, o que eu ia fazer, né? Porque eu não tinha como os cursos, e a gente sabe, né, que são os investimentos, os cursos são lá 1997, e os cursos que eu queria fazer eram isso, R$2.000. Eu falei, gente, R$2.000 é um mês de salário que eu vou fazer, como é que eu vou pagar?
né? E aí eu estudava pela internet, pelo YouTube. Nos meus 3, 4, 5 primeiros meses, eu varava a madrugada, assim, colocava as crianças para dormir e colocava elas na cama 10 horas, eu levantava. E aí eu ia pra frente do YouTube, assistia 1, 2, 10 aulas ali, aí eu tomava nota, e no outro dia o dia começava de trabalho, e aí eu tentava aplicava aquilo que eu tinha estudado no dia anterior, só consegui comprar meu primeiro curso com 5 meses trabalhando, parcelado 10 vezes, com 5 Qual que meses foi de o curso? trabalho. Foi um curso da Regiane Toigo, criadores de conteúdo. Foi assim, e ele me valeu tão a pena e me abriu tanto o horizonte que eu pago ele até hoje, pra você ter noção. A gente Pago na não, recorrência a até gente hoje. não esquece, né, aquele curso que Não, nos ajudou. não. Eu falo, eu deixo ele lá, eu faço questão de pagar, porque ali sempre acrescentam novas aulas, né? E é uma coisa que volta e meia é aquela coisa. Às vezes você ouve um determinado assunto, uma fala que você já ouviu anteriormente, mas você precisa de um determinado insight que você tem com aquilo que É, você já assistiu, né? Então eu deixo ele quietinho lá, continuo pagando na recorrência, porque eu tô sempre voltando lá. e o interessante é isso, né? Por exemplo, eu passei pelo que você passou, eu vi muitas aulas no YouTube e às vezes você pega muita informação lixo, assim, que o cara só não ensina nada, fala e passa 1 hora ali para você aprender alguma coisinha que você não sabia, mas a gente dedica horas, dedica madrugadas assistindo vídeos, É. e aí depois vem alguém, e depois você também paga, né? A gente paga cursos caros, livros, e aí vem alguém, isso já deve ter acontecido com você, daqui a pouco a gente já entra aí Esse top. nas mulheres, mas já deve ter acontecido com você, e vem alguém e quer que você ensine de graça tudo Ah, aquilo que você se esforçou tanto é. para aprender, né? Se dedicou tanto, e muitas vezes, hoje eu não ensino mais, para poucas pessoas, né? Eu dou algumas dicas, mas muitas vezes, mas não porque eu não quero ensinar, mas porque muitas vezes quando você vai ensinar alguma coisa de graça, as pessoas não dão valor. Não aplicam, Total, total. Ó, não dão vou te falar valor. uma coisa, assim, só fazendo um adendo sobre algo Claro, que você falou claro. sobre consumir conteúdo lixo, né? Uhum. Isso é um grande, gigante erro que as pessoas que querem começar no marketing digital fazem. Isso, não falei isso, né? Que é o consumir muita gente e muito conteúdo, achando que isso vai te dar um norte, que vai te dar um embasamento aí, um conhecimento. Por quê? Você tem que filtrar suas referências. Você tem que olhar para a pessoa e falar assim, eu quero chegar onde essa pessoa que chegou. E aí, dentre esses valores que você tem firmado na sua cabeça, vem cá, o que eu quero? E como que eu fazia essa triagem? Eu tenho 2 filhas. Então, não adiantava. Eu seguia as pessoas, e que tem muitas, uma enxurrada na internet, Uhum. que trabalham na minha área, mas que são jovens, que estão na balada e que estão viajando. Não é a Sim, minha realidade. Então, sim. talvez o que elas ensinem não vai é, me. Ela pode ter até um conteúdo legal, mas só que o estilo de vida dela não conecta com o Exatamente. Aí teu. eu comecei a procurar aquelas pessoas que eu via que eram pessoas mais maduras, sabe? E aí eu fiz uma seleção. Aí eu comecei pela Regiane, né, que foi a minha base. E aí fui fazendo essa seleção de pessoas que eu gostaria de absorver, sabe? Porque para você beber da fonte certa, né, que de verdade vai te ajudar. Né? E aí você falou, é muito engraçado também que você falou que sobre fazer de graça as pessoas não dão valor, né? Sim. Durante um tempo, o Paulo André, né, que é o meu marido, que ele tem alguns cursos, né? E aí ele fazia isso, né? Principalmente para pessoas mais conhecidas, né? Não amigos, mas Pode falar, pode ficar à vontade. aí ele fazia isso assim: "Ah, eu vou te dar o meu curso. Uhum. Não, eu vou te ajudar. Você quer trabalhar na área? Então eu vou te dar o meu curso." Aí ele dava. Quer café e Joana? E aí lá Pode quero. falar. Fica à vontade. E Pode aí servir. lá E aí lá na plataforma você consegue ver, né, se a pessoa está acompanhando, se a pessoa está assistindo o seu curso. E ele começou a observar que a grande maioria das pessoas que ele dava nem sequer abriam o curso. Nem sequer abriam o curso. Hoje ele faz semanas de lançamento e não faz de graça. Ele cobra um valor inacreditável de R$ 10 por uma semana de aula, mas ele cobra. Porque ele fala, não, a pessoa vai pagar. Nem que seja R$ 10, ela vai me pagar para poder
para poder consumir meu conteúdo, nem que seja durante o lançamento, eventos de lançamento, mas ele cobra R$ 10, porque a gente entende que as pessoas valorizam, tô pagando, tem que ir, né? Eu paguei, eu tenho que ir. O low ticket, ele vende muito, ele gera uma receita muito legal. Eu trabalho com low ticket, né? Eu trabalhava com high ticket, né? E depois que eu pulei... É muito difícil, às vezes, porque a gente se autovaloriza demais. Aí você não quer diminuir hoje, mas a concorrência está tão grande. Então, eu acabei entendendo sobre o low ticket. É difícil entrar na cabeça da gente. Depois eu ajudei alguns produtores amigos meus que também ofereciam high ticket, um ticket alto, né? Eu dizia assim, tá, mas faz as contas. Você vende o teu produto por 297, vamos dizer. Mas se você colocar por R$ 27, faz as contas de quantos que você venderia no 297, se você vendesse, quanto que você ganharia de receita. E só que foi difícil entrar na minha cabeça, mas alguns amigos meus têm me agradecido muito, né? E eu tenho também ticket de R$ 10 e vende muito e levanta a receita, você ajuda pessoas e também acaba conectando o network para pessoas comprarem mentorias, atendimentos, né? E você vai levantando um grupo muito legal, né? Vocês têm noção, parte das pessoas que trabalham com a gente, ou já trabalharam com a gente, né? Não trabalham mais na agência, saíram das mentorias. Porque as pessoas vêm, aí o pensamento que a gente tem é que a pessoa vai te conhecer, às vezes, por um valor que para ela você não paga um lanche com R$ 10. Você não compra um estudo com R$ 10, mas aí a pessoa vem e aí ela se conecta com você. Então ela reconhece como que você pode ajudá-la. E aí isso é que é o mais importante, porque ela sempre vai pensar, poxa, estou pagando R$ 10, imagina se eu pagar 1.000. Imagina se eu pagar 300, né? E você cria esses laços, né? Aí isso que eu te disse, né? Algumas pessoas que trabalharam com a gente que saíram de mentorias, que se aproximaram tanto da gente, criou esse vínculo, né? E aí vieram trabalhar com a gente e ficaram, né? Algumas ainda estão. A gente entrou muito no marketing digital, né? Que talvez alguns de vocês nem entendam o que é isso de low ticket, high ticket, né? Mas como nós estamos falando com mulheres, que eu acredito que o nosso público hoje é mais mulheres por acompanharem a história da Joana e tudo que ela tem para passar para você, vamos lá ao que interessa, que é como que a Joana pode te ajudar a mudar a tua história. E é claro que tudo que a gente falou até aqui vai se conectar quando você começar a entender como o marketing digital pode fazer a diferença na tua vida. Eu quero fazer uma pergunta para você, Joana. Quais que foram os maiores desafios que você enfrentou ao conciliar o empreendedorismo, né, do marketing digital com a criação das tuas filhas? Porque mesmo trabalhando de casa, tem pessoas até que falam, né, que às vezes é mais difícil você trabalhar de casa, né, do que você trabalhar fora, porque você trabalhando de casa, você precisa se concentrar e tá lá as crianças, mãe, e a criança não entende isso, né? Você fala para ela, a mãe tá trabalhando, mas ela não entende, a mãe tá em casa e a mãe precisa dar atenção para ela. Então explica pra gente, até porque você, mulher, que está aí, né, pensando, eu não vou conseguir porque o meu filho não vou dar conta porque o meu filho não vai sair de perto de mim, vai estar sempre com... Explica aí como é que você fez, Joana. Os meus maiores desafios foram, sem dúvida, o home office e a disciplina com os horários. E aí acrescento que reconhecer o meu propósito. Por que eu estava fazendo aquilo, sabe? Porque às vezes as pessoas falam de propósito de uma forma muito intangível, assim, sabe? Muito surreal. O que é o meu propósito de vida, minha missão, acabar com a fome no mundo? Não. E o que eu costumo dizer pra mim, né? É a minha verdade. O meu propósito é aquilo pelo qual eu me levanto toda manhã. Então, por que eu corro atrás? Porque se eu tô numa correria louca, existe um motivo. Ninguém vai, né, trabalhar, cuidar da casa, fazer isso e aquilo sem razão alguma. E aí, meu desafio maior, sem dúvida, foi o home office. Não é fácil, porque você precisa entender que, ainda que você esteja trabalhando dentro de casa, você está trabalhando. Então, o que eu fazia no começo? Eu fazia um conteúdo para um cliente, estendia a roupa. Fazia um conteúdo para outro cliente e lavava a louça. Fazia outra coisa de trabalho, varria a casa.
No final do dia, eu percebia que eu tinha feito várias coisas pela metade e eu estava exausta. Então, mesmo trabalhando no home office, você precisa entender que você precisa ter tempo, planejamento e espaço de trabalho. Ah, porque eu vou jogar aqui o notebook em cima da cama e é aqui que eu vou ficar. Você não vai ter uma produtividade de excelência deitado em cima da cama, você não tem postura. Eu vou fazer isso de vez em quando? Vai fazer isso de vez em quando, eu também faço, de vez em quando. Mas você precisa ter os seus horários de trabalho, você precisa ter o seu local de trabalho e você precisa entender que no horário de trabalho não atropela o horário de cuidar da casa. Então você começa a determinar. Quando eu tinha menos clientes, né, que hoje a nossa realidade porque aí a agência foi crescendo, antes era só eu, não era agência, né? Então quando eu tinha menos clientes, eu conseguia trabalhar eu ganhava R$ 3.000, né? E eu vou falar valores aqui, porque eu sei que R$ 3.000 hoje é um bom valor para muitas pessoas que estão ganhando um salário de comércio. Eu ganhava R$ 3.000 e eu começava a trabalhar 2 horas da tarde e parava às 6. Por quê? Porque aí de manhã eu cuidava da casa, eu liberava as crianças para a escola, eu dava mais um up ali no que precisava e aí eu sentava para trabalhar e nada me tirava do computador. Mas depois que eu comecei a entender isso, porque antes eu vivia essa questão. E aí, isso virou a chave para mim, assim, completamente na pandemia, porque eu comecei a trabalhar, caí na pandemia, né? E aí, quando eu caí na pandemia, as crianças vieram para onde? Para dentro de casa o dia inteiro. Então, assim, antes eu ainda tinha o tempo que elas estavam na escola, né? Mas na pandemia elas ficavam o dia todo dentro de casa. O que eu vou fazer agora? Então, eu precisei de uma organização ainda mais rigorosa com os meus horários e eu comecei a disciplinar elas em relação a isso. Olha, agora a mamãe tá trabalhando. Daqui a pouco, e aí é a melhor forma, assim, que a gente tem de explicar para as crianças, sabe? Porque as crianças, elas precisam e querem a nossa atenção e elas não têm maturidade para compreender que você não pode dar atenção a elas naquele momento. Então, não tem nada melhor do que você explicar, olha, agora a mamãe tá trabalhando, mas daqui a pouco, assim que eu terminar, eu vou assistir um filme com você. Assim que eu terminar aqui, a gente vai brincar. E aí, o que eu comecei a fazer? As pessoas me perguntam muitas vezes por que eu... Desculpa. Acordo tão cedo, né? Aí o dia começa às 5 horas da manhã. Porque isso, pra mim, foi uma ferramenta que me ajudou muitíssimo. Porque eu comecei a acordar... E isso nasceu na pandemia, começou na pandemia. Assistiu as lives do Pablo Marçal? Assisti, não, ele falou no clube 459, né? lá. Mas não era. E eu falava disso, eu não sou do time Paulo Marçal, né? Enfim, apesar de odiar algumas coisas e gostar de outras, né? Não vou entrar nesse mérito, né? Mas eu falava sobre isso. Não tem nada a ver com o Pablo Marçal, mas o que acontecia? As minhas filhas sempre, até hoje, elas acordam por volta das 9, 9h30. Então eu acordava às 5 porque até que elas acordassem eu já tinha feito muita coisa. Então eu fazia muita coisa de trabalho até as 9, 9h30, elas acordavam. Quando elas acordam, eu paro tudo que eu tô fazendo do trabalho para dar atenção. Então eu sento na mesa. Aí a gente tem aquela 1 horinha ali de café da manhã, disso, daquilo. Depois elas seguem, vão fazer atividade, vão ler o livro, vão assistir desenho. E aí, como o escritório é em casa, eu falo com elas, ó, mamãe vai adiantar algumas coisas ali e já volto. Aí eu trabalho mais um pouco, libero pra poder almoçar com elas, né? Aí depois que eu dispenso elas pra escola, eu volto. Entende? Entendi. E para você conciliar as atividades físicas, família e trabalho, como foi que você adquiriu esse hábito? Na verdade, o kickboxing, né, que é o que eu tô fazendo mais hoje, apesar de eu ter entrado na musculação e abandonado aí no meio do caminho, ele entrou porque, assim, a gente precisa ter um escape, sabe? Porque a rotina é cansativa, né? A gente não tem como mentir, né? Como omitir, a rotina é cansativa, então eu precisava ter um escape. E eu já tinha feito 1 milhão de atividades físicas e depois, que tudo são fases também, né? Não, isso não é culpa, assim, sabe? A gente não pode usar a maternidade como muleta. Ah, porque depois que eu tive meus filhos, não. Né? Eu uso isso como um exemplo assim, eu engordei muito na gestação, mas a Thalita tem 9 anos. O que ela fez depois? Ela não fez nada depois. Quem continuou fazendo fui eu. Então, assim, o problema não foi a maternidade. Então, a falta de tempo não é a maternidade, sabe? Então, eu já tinha feito várias coisas e desanimava. Eu fazia matrícula na academia, não queria ir. Até que uma amiga minha, né, me chamou, Ingrid, me chamou, não, vamos comigo. E aí eu fui e nunca mais saí. E aí o treino eu também procuro conciliar sempre nos horários que eu sei que não vão impactar muito as crianças, a rotina delas, né?
Por exemplo, eu vou treinar às 7 horas da manhã. Então, eu acordo às 5, adianto algumas coisas, saio para treinar, subo na bicicleta, já vou, né? Já vou aquecendo. Treino de 7 às 8. Quando eu volto, elas estão dormindo ainda. Então, assim, quando eu volto, eu ainda trabalho antes de acordá-las, antes de tomar café com ela. E alguns dias eu treino às 17. Aí eu faço o processo inverso, né? Trabalho pela manhã e aí eu libero mais cedo para poder ir para academia às 17, saio de lá, pego elas direto na escola. Então, como conciliar? Como que eu fiz, né? Respondendo a pergunta. É a gente adaptar os horários onde a gente sabe que os impactos, né? Onde os horários impactarão menos no nosso propósito. Então, assim, se a prioridade é cuidar delas, então quais são os momentos que eu consigo fazer mais coisas e que eu não vou precisar deixá-las, assim, né? Ah, não, peraí que eu vou ali. E o que não tá errado também, né? Que as crianças, às vezes, elas precisam, olha, não, a mamãe vai ali treinar de noite, porque hoje eu vou treinar de noite, né? Fica aí com seu pai. E isso é normal também, né? Não foge à normalidade. Mas a forma que eu encontrei de conciliar foi essa, inclusive os treinos. Eu posso fazer num horário que elas não estão comigo, ou num horário... Por quê? Porque senão vira uma desculpa. Quando eu treinava à noite, por exemplo, eu nunca ia. Porque eu falava, ah, eu vou treinar, eu vou ficar com as crianças. Não, eu vou ficar com as crianças, então não vou. Tô cansado, vou ver um filme, vou Não, ficar no sofá, vou comer ah, alguma nossa, tem que coisa. fazer janta, não vou. Nossa, tem que alimentar as meninas, não vou. Então, assim, quando eu comecei a encaixar as coisas da minha rotina, tanto de trabalho quanto de treino, nos horários que elas não, né, que eu não ia mudar a rotina delas, aí virou. Funcionou. A Sabrina também só funciona no treino de manhã. Depois de meio-dia ela diz que só existe. Vamos treinar, eu sou uma matutinha. Eu sou Posso treinar até 9 horas da manhã. Depois disso, É, mas, sério, olha, eu comecei a ir pra musculação porque é um mal necessário, né? É um mal misericórdia, né? As pessoas que amam que vão querer me matar. Mas eu nunca gostei, assim, de musculação. Só que por uma questão mesmo de saúde, né? Vou fazer. Aí o que eu tava fazendo? Tava deixando as meninas na escola, parando direto na academia. Aí eu ficava lá 1 hora na academia fazendo musculação, mas aí depois eu falei, gente, aí dei uma pausa. Aí toda semana a gente fala, não, eu vou voltar para música, mas o kickbox a gente não falha. Todo mundo lá em casa faz atividade, todo mundo faz. E aí já vou aproveitar para fazer conselho não, né? Conselho Dá uma não é dica? ideal, Dá né? uma dica. Mas para as pessoas, assim, principalmente para as mulheres, façam uma arte marcial, façam. Depois que eu comecei a treinar o kickboxing, muda tanta coisa na vida, sabe? Em várias esferas, assim, da nossa vida. Não é uma coisa só física. E não é um exagero, porque você tem seu reflexo, seus instintos muito mais refinados ali, né? Além de melhorar, assim, eu não vi Fora que grandes... para autodefesa também nesse mundo de hoje, Ah, né? com certeza, é isso que eu falo, né? Você começa a enxergar, a olhar para as situações com mais cuidado, assim, Aham. sabe? O que eu faria se? Como que eu reagiria se isso ou aquilo acontecesse? Então, depois que eu fiz, eu enfiei a família Eu toda tenho no... uma amiga que ela treina jiu-jitsu, ela não gosta de treinar jiu-jitsu, mas ela fala que às vezes ela anda sozinha à noite, nunca sabe o que pode acontecer quando ela vem da faculdade, e ela treina para, se por acaso precisar um dia de autodefesa, né? Então, Com assim, certeza, vai mesmo pela necessidade. com certeza. É maravilhoso, assim, foi onde eu me encontrei. Legal, fala para mim do estresse e da pressão do dia a dia, porque sofre também, né? Como é que você lida com Sofre. isso? Olha, é E inevitável. me fala uma coisa também já para vincular. Ah, E as ansiedades, você é ansiosa? demais, da É. conta. Ah, que legal. Então vai ajudar muita Vai gente, porque ajudar. hoje em dia a ansiedade também de É, começar logo, ganhar logo, você não vê resultado, não. aí já fica ansioso e desiste. Então o que que você pode falar sobre como você lida com a pressão, com o estresse e com a ansiedade? Principalmente para nós que somos, quando a gente é ansioso, o ansioso tem olha, uma coisa desesperadora que é o querer dar conta de tudo e que todas as coisas estejam debaixo do seu controle, né? Quem é ansioso vai aí super se identificar, porque não vou nem falar que eu sofria, né? Porque sofria passado, eu ainda sofro com isso, de ai meu Deus, eu gostaria que fosse desse jeito, mas nem tudo vai sair do nosso jeito. Então, assim, a rotina é acelerada. Esses dias eu vi um story de uma menina que eu sigo e admiro, né? Ela tem 3 empregos.
tem 3 empresas e trabalha com marketing também, né? Uma delas é uma empresa de marketing. Aí ela fez um story. Eu tinha acordado 5 horas da manhã e vi o story dela, né? Aí ela escreveu bem assim, treinando. Aí ela escreveu bem assim, incansável. Aí ela escreveu grande assim, incansável. Aí ali embaixo, ela discorreu sobre aquilo, né? Porque ela precisava treinar a mente e o corpo dela, que ela não podia parar e tudo. E aí eu olhei pra mim e falei assim, então eu sou incansável também, incansável, é isso aí, essa vai ser a palavra que vai... Aí eu acordei, uma rotina doida, né, de correria, mas assim, quando eu falo que é doida, mas eu não abro mão de nenhuma dessas coisas, é satisfatório, é você olhar pro final do seu dia e falar, rapaz, eu cumpri tudo que eu me propus hoje, vou deitar em paz aqui, assistir minha Netflix, porque tudo que eu queria fazer eu fiz, tudo que eu precisava fazer eu fiz. Você viu, só fazendo adendo, às vezes eu falo isso para ela. Hoje eu consegui fazer tudo aquilo que eu precisava fazer. E quando eu não consigo, eu digo, poxa, hoje eu não consegui. E às vezes é uma coisa simplesinha, subir um livro ou levar um livro no correio para alguém, uma coisa simplesinha, assim, que eu não correria, mas sempre quando eu consigo é uma felicidade, né, nessa rotina doida também, que eu também não abro mão, como que fala? Ai, me sujou a palavra. Eu me identifiquei muito agora com o que você falou. Mesma coisa eu vivo também. E aí, sempre quando eu tenho isso, né, que eu consigo cumprir tudo aquilo que... Porque, verdade seja dita, se tiver um dia que a gente disser, hoje não quero fazer nada, vou ficar sem fazer nada, não vou fazer nada. A gente pode fazer, né? Sim. Pode acordar tarde se quiser, né? Mas não, sempre acordando cedo, sempre mantendo a rotina. Então é muito legal quando a gente consegue fazer tudo que consegue, o que deveria ser feito. Deveria ser feito. Aí eu vi essa história, eu falei, sou incansável também. Eu vi essa história terça-feira. Porque quando eu falo de rotina doida, não quero assustar ninguém, mas assim, é porque é mesmo. A gente começa o dia, quando a gente tem filhos, né? Isso a gente não faz por uma, faz por 2, 3, 10. Mas é uma coisa gostosa. Porque não tem, pra mim, tá? Esse é o meu ponto de vista. Não tem nada melhor do que você ter várias coisas pra você fazer e se sentir vivo e produtivo por conta disso, né? Então, quando eu falo que rotina é doida, não é um doido no mau sentido, não. É um doido no bom sentido. E aí tinha acordado às 5 na segunda, acordado às 5 na terça, vi essa história dessa menina e falei pra mim mesma, eu sou incansável também. Na quarta-feira eu tava exausta. Na quarta-feira eu estava exausta. Aí eu acordei 7 horas, que pra mim é tarde, porque eu tô acostumada a acordar às 5. Então eu acordei às 7 horas. Quando eu abri os olhos, me veio a palavra incansável na cabeça. Eu falei, tô exausta. Falei, então eu não sou incansável. Não tem como. Nós não somos máquina. Então, assim, por que eu tô contando isso? Porque para poder contextualizar essa questão do estresse e da pressão, né? A gente precisa entender... Que bom você chegou nesse ponto. A gente precisa entender que se a gente der conta de tudo, tudo bem. Mas se a gente não der conta de tudo, tudo bem também. E aí que tá o grande X da questão, porque a gente sofre para entender isso, sabe? A gente sofre muito para entender isso. Porque o Paulo André cansava de brigar comigo, porque eu tinha trabalhado, né? Tido, enfim, um dia, e aí eu queria limpar a casa. Por exemplo, eu tava passando pano no chão 1h30, 2 horas da manhã. E ele falava, vem dormir, pelo amor de Deus. Eu, não, vou terminar. Então, assim, quando eu dou conta de tudo, tudo bem. Quando eu não dou, precisa estar tudo bem também, porque a minha vida não vai acabar por isso. Porque daqui a pouco você vai voltar lá e vai, hoje eu não consegui treinar porque eu precisava guardar as roupas. Hoje eu não consegui lavar a louça porque eu precisava trabalhar além da conta, trabalhar um pouco mais. Aí eu não fiz hoje, mas eu preciso colocar na minha lista ali de prioridades do dia de amanhã. Então, a gente dormir com a sensação de missão cumprida é uma delícia, mas nem sempre uma ou outra coisa que a gente não conseguir fazer não é que você não está cumprindo a sua missão. Talvez você esteja só deixando para umas horas depois, sabe? Porque a gente precisa aprender a priorizar. E quando a gente fala de estresse, de empreendedorismo e de maternidade, essa talvez seja a maior luta. A gente demora para processar que a gente precisa priorizar alguma coisa, que o dia tem 24 horas para todo mundo e que às vezes as coisas não vão caber nas minhas 24 horas, né? Então, falando de ansiedade e de estresse, né? É realmente uma pressão muito grande. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 1000 coisas. O cliente, eu preciso dar retorno para o meu cliente, eu preciso concluir alguns trabalhos, eu preciso apresentar algumas coisas. O que eu vou fazer?
E o que que eu faço? Eu faço esse filtro. E que não quer dizer que eu não me estresso, né? E aí eu aprendi uma coisa com estresse, mas eu faço esse filtro. Pera lá. O que que eu preciso tirar da minha cabeça hoje? O que que tá me incomodando hoje? Hoje tá me incomodando que eu preciso adiantar uma entrega para um cliente que é para amanhã. Então eu já estou muito preocupada com isso. Então hoje eu vou parar tudo para poder focar nisso. Não, hoje está me incomodando muito que a minha casa está desarrumada. Então hoje eu vou terminar o trabalho um pouco mais cedo e aí eu vou dar conta da casa. E aí a gente ir trabalhando essas prioridades, por quê? Porque o estresse realmente bate. E aí eu aprendi uma técnica minha, pra mim, que funcionou pra mim. Que quando eu tô numa situação de pressão muito grande, ou que eu me estresso muito com uma determinada coisa, eu largo. Eu saio, nem que seja por uns minutos. Se eu tiver, eu tô com um trabalho agarrado aqui, eu me estressei com o trabalho, me estressei com uma situação de trabalho, eu saio do escritório. Saio do escritório. Tomo um café, assisto meia hora de algum seriado e volto pro escritório. Porque você tira a sua cabeça daquele centro do problema. Porque quando a gente está mergulhado num problema, a gente parece que não enxerga a solução, né? Então, para lidar melhor com os estresses, é isso que eu faço. E uma coisa que é importante é a gente treinar. Largar para lá, né? Largar no treino a pressão do dia a dia também. Legal. Uma coisa legal que eu gostei aí do que você falou, né? Até porque no início, quando você começou a falar, eu disse, meu Deus, não acredito que ela caiu nessa. Essas pessoas, influencers, que gostam de postar, que são inabaláveis, indestrutíveis, incansáveis. Quando eu começo a acompanhar, que eu vejo que está postando demais esse tipo de conteúdo, eu paro até de seguir. Porque nós não somos máquinas, né? A gente se cansa, a gente sofre, a gente chora. Então, quando a pessoa fica sempre só tentando lidar ali, tentar mostrar o que isso acontece. Na mente de quem segue, a gente influencia pessoas. Sim. Né? Na mente de quem segue, de quem acompanha, ela começa a te seguir e te acompanhar. E aí, de repente, ela começa a fazer o que você está fazendo. Você está no kickbox, aí a pessoa também começa ali no kickbox também. E aí, depois de um tempo, ela para. Ela não consegue manter a mesma rotina. E aí ela olha assim, não, mas a Joana, ela é incansável, ela é imparável, ela é indestrutível. Ela consegue. Isso não é para mim, eu sou fraca. Né? Eu não tenho a mesma força que ela. Não, mas quando a pessoa vê a tua dificuldade, que você às vezes não tem vontade nenhuma de se levantar da cama, que você estressa, que você sofre pressão, que você também se cansa, que você não quer, né? Que às vezes você quer chutar o balde, né? Ou chutar o pau da barraca, alguma coisa assim que as pessoas falam, tem esse ditado popular, aí a pessoa se identifica melhor, porque ela te vê como um ser humano como ela. Né? Agora, quando a pessoa vê esse herói, né? Que tipo, por que as pessoas que tem muitas pessoas que são influências grandes que eu admiro muito a história deles, só que eu não admiro alguns conteúdos que eles passam porque eles só tentam mostrar as fases boas da vida, né? E não mostra os perrengues também, as coisas que passam. E é justamente os perrengues que vai fazer com que você ajude as pessoas. Isso. Porque elas precisam compreender que, não, vem cá. Ontem eu fiz uma história, não sei se você chegou a ver. Tá passando por perrengue também. Não, é porque ontem eu até removi esse story. Achei mimimi demais. Eu removi. Mas eu fui numa consulta médica ontem, e aí a endócrina falou pra mim, eu deixei um story e removi o segundo, né? E aí ela falou pra mim, quantas vezes você treina por semana? Falei, depende. Porque a minha academia tem treino todo dia, mas aí eu vou umas 3 vezes por semana. Quando eu quebro meu recorde, vou 4 vezes por semana. Aí ela virou pra mim e falou assim, Joana, eu preciso que você vá treinar todos os dias. Acho que eu vi isso daí. Aí eu pensei, eu também preciso, mas eu falei, ok, vou tentar. Aí no outro story eu falei, olha como é que é a vida adulta, né? Que é o desafio da vida adulta. Eu já tinha ido, eu já tinha trabalhado, já tinha ido levar as crianças para fazer exame, levar as crianças para cortar o cabelo, deixar as crianças na escola, voltado para trabalhar, tido reunião, entregar a estratégia para o cliente, ainda tinha alguém me cobrando que eu tinha que fazer mais do que eu já tinha feito. Eu falei, meu Deus, mas eu já estava me achando que o dia estava, olha, cumpri com todas as minhas tarefas. Mas ainda tinha alguma coisa que eu não tinha feito. E foi a fala dela que eu não ia treinar, porque eu estava me sentindo meio fraca de gripe ainda, né, do resfriado. Eu não ia treinar.
Falei, não, mas já que ela falou, me desafiou, então eu vou treinar às 17 hoje, só pra poder falar que eu treino. Mas é isso, a rotina, a gente não é perfeito, a gente não é incansável, não tem como. Então, assim, você sentir o prazer de cumprir as suas tarefas não pode atropelar o fato de você ser um ser humano. Entende? E isso é desafiador, mas é uma verdade. É uma verdade. Legal, estamos finalizando aqui o nosso bate-papo, mas é claro, eu ainda quero que você mande uma mensagem para quem está te assistindo. Só para finalizar, eu queria saber, fazer algumas perguntas para você, tá bom? Eu sou muito filósofo, então eu gosto de perguntas filosóficas. Se você pudesse voltar no tempo e fazer alguma coisa diferente, o que que você faria? O que que eu faria se Aham. eu pudesse fazer alguma coisa diferente? Meu Deus. Eu abriria menos negócios. Não O gastaria desgaste muito tanto, não grande. gastaria tanto Não dinheiro. gastaria principalmente tempo. E desgaste mental, Desgaste saúde mental. Tá. Se você pudesse voltar, não, dar alguns passos no futuro e falar, dar um conselho para a Joana do futuro, qual conselho você daria? Eu daria permaneça se aperfeiçoando. E aí eu não falo só profissionalmente, né? Mas se aperfeiçoando na vida, se aperfeiçoando como pessoa, se observando, se autoanalisando, como mãe, como profissional, porque eu acho que o aperfeiçoamento e o conhecimento, eu não estou falando só do intelecto, né? É algo que realmente as pessoas não nos tiram e que nos faz crescer um pouquinho mais todo dia. Então permaneça se aperfeiçoando. A gente não pode parar, não pode perder o foco disso, sabe? De melhorar. Entendi. Joana, eu tenho um livro, esse livro aqui, chamado A Jornada do Perdão. Eu gostaria de saber de você, o que é o perdão para você? Perdão é a gente largar bagagens. Largar bagagens do que nos machucou, do que nos feriu, de pessoas que nos feriram, e a gente entender que a gente não pode carregar aquela dor para o resto da vida, né? E que muitas vezes carregar essa dor por falta de perdão machuca muito mais a gente do que o outro, né? Então, para mim, o perdão é a gente largar bagagens que não nos agregam mais. Legal, vai ser corte, hein? Isso daí eu gostei. Você já passou por alguma fase da sua vida onde você precisou largar essas bagagens? Ah, passei por Ou várias. várias? Passei por várias. Passei dentro da família, passei com amigos, passei no trabalho, né? Passei por várias. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Então a gente precisa entender isso, que assim, aquilo não precisa, né? E reinterpretar algumas coisas, né? Porque às vezes a gente passa por uma determinada situação que nos magoa. Eu só entendi, muitas pessoas não gostam da palavra ressignificar, né? Eu gosto. Eu Eu gosto. gosto da palavra ressignificar, reinterpretar, porque eu acho assim, Mas ressignificar é você dar um novo significado para significado. para aquilo que te hoje causa algum tipo de mágoa, um trauma, Exatamente. por exemplo, né? Isso é psicologia. Você sofreu algum trauma, que aquele trauma ele traz um grande significado na tua vida. Para você ressignificar, para você se curar daquele trauma, você precisa ressignificar o acontecimento, né? Diminuir, talvez, o gigante que você vê daquela pessoa que causou aquele trauma em você. Às vezes, a PNL ela traz uma ferramenta chamada de remanescência, onde você vai diminuir aquele gigante que te causou o trauma e durante o processo a pessoa diminui, né? Então você está ressignificando e dando um novo significado para aquilo que te causava dor. E a pessoa se cura através dessa ressignificação. E aí eu acho que quando a gente passa essas situações, sabe, que nos geram alguma dor, alguma mágoa, a gente precisa ressignificar. E o ressignificar não é diminuir, pra mim, não é tirar o peso do que aquilo te causou, mas é o que você aprendeu com aquilo, principalmente porque às vezes você já não está mais naquele lugar. Então aquilo já passou. Então, assim, eu preciso ficar revivendo, eu preciso ficar ressentindo algo que já passou. O que isso vai impactar na minha vida? Né? Só trazer mágoa, esse Carregando ressentimento. isso aqui comigo vai me acrescentar ou vai só me atrasar ainda mais? Então a gente larga e segue o fluxo. Que legal. Joana, olhando para essa câmera,
Sabrina, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para Joana? Não? Na próxima, né? Joana, olhando para essa câmera aqui, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está te assistindo? Se fortaleçam constantemente, compreendendo que nós não somos incansáveis, nós somos humanos, nós falharemos, mas que nós precisamos nos mover pelos nossos propósitos, e os nossos propósitos não são algo a nível surreal, os nossos propósitos são aquelas coisas pelas quais a gente levanta da cama todos os dias, que a gente corre todos os dias, que a gente batalha todos os dias. Então, se fortaleçam a partir daquilo que vocês querem como objetivo de vida. Né? E quando eu falo isso, eu não falo só o profissional, porque quando nós temos um centro na nossa vida, todas as coisas ao nosso redor, elas vão cooperar e trabalhar em propósito daquilo desde que a gente se movimente. Então, busquem aperfeiçoamento, busquem fortalecimento, busquem saúde mental, saúde emocional, encontrem-se e não parem de tentar, na verdade, né? Porque, como dizem, o não a gente já tem, né? A gente precisa correr atrás do sim. Então, não parem de tentar. Se você quer empreender, se você quer alcançar um novo nível na sua carreira, se você precisa, mulher, ficar com seus filhos, se você precisa encontrar tempo para se sentir realizada, não deixe de tentar, não deixe de buscar pessoas que possam te ajudar na sua jornada e não se deixem estagnar, mas cresçam, cresçam. Legal. Joana, muito obrigado, tá, por ter aceitado o podcast, ter passado aí tantas informações legais, foi um tempo muito bom. Espero que a gente faça outros episódios. Gostei muito de fazer esse episódio com você. E é isso aí. Para você que ficou até aqui, essa câmera, pode ser essa? Para você que ficou até aqui, eu quero te agradecer. Já compartilha, curte, envia aí para alguém que precisa ouvir essas informações. E muito obrigado. Joana, só mais uma última coisa. Para a pessoa te encontrar, para a pessoa ver ali como que ela pode ver tua mentoria, teus cursos, né? Se ela quiser, sei lá, disser, eu te vi o podcast, preciso de ajuda, de alguma dica, alguma informação, como que você pode me ajudar? Como que ela te encontra? No Instagram, procura no Instagram. Meu Instagram é o by Joana Lima. E eu tô lá, né, todos os dias, então eu respondo aos directs. E aí vocês verão, né, lá mais sobre as mentorias, mais sobre o processo, mais sobre o dia a dia, mais sobre a vida, mais sobre tudo, um pouco de trabalho. Né? A gente fala muito mais de trabalho também no Instagram da agência, né? Mas a partir do meu você encontra. Qual que é o Instagram da agência? Pode falar. appdigital.mkt, de marketing. Legal. Então aí, para você que quiser encontrar a Joana, eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo na descrição. E para você que ficou até aqui, muito obrigado. Até mais.